Fala pessoal, esse é um vídeo um pouco diferente. E por que ele é diferente? Porque agora eu vou tratar de um assunto que não é o foco desse canal, nem do Instagram, nem do YouTube. É um pouco diferente das coisas que eu me propus a falar quando eu estabeleci esse canal de comunicação. O que acontece? O que eu costumo falar é sobre negócios, sobre oftalmologia, sobre mercado, né? Mas há mais ou menos um mês atrás eu fiz um vídeo sobre os prós e contras da minha especialidade, que é a oftalmologia, e aí choveu mensagem tanto no Instagram como no direct, WhatsApp, nos comentários do lado do YouTube, de pessoas que meio que se identificaram com essa situação, essa situação de escolha profissional, e talvez eu não queira induzir essas pessoas a tomar uma decisão que é uma decisão muito importante, e daqui a um ano essas pessoas voltarem para bater na minha porta e dizer: cara, você me induziu a tomar uma decisão errada. Na verdade, até isso me lembra uma coisa que aconteceu quando eu estava no final do meu R3, no último ano de residência de oftalmologia, que chegou lá uma das pessoas que tinha sido aprovada no processo para ser R1 e ela queria conhecer o serviço e veio perguntar para mim sobre a especialidade, sobre o lugar onde a gente fazia a residência lá, né? E aí ela encontrou esse Nathan José, que é fascinado por oftalmologia e ainda mais no final do R3, cheio de expectativa nova, né? E aí eu enchi a bola, falei: é ótimo, vai lá, vai que é certeza, vai nesse rumo aí que é o bom rumo. E essa residente, ela acabou entrando na residência, eu virei preceptor da residência e depois de 2 anos ela era R2 e ela estava bem naquela fase da crise lá, que estava brigando com o R3 por cirurgia, estava tocando muita ficha. E se você é residente de oftalmologia, você sabe que talvez um dos piores pontos seja ali no início do R2, meados do R2, que você está atendendo muito e não tem muito retorno ali cirúrgico, né? E aí ela estava super frustrada e aí ela chegou para mim, que na época era preceptor da residência, e falou: por que você me enganou? Eu disse: como assim? Você me enganou. Por que você disse que seria uma coisa super boa e quando eu cheguei aqui não é? Aí eu disse: não te enganei não, eu falei a real para você. E aí realmente ela estava só numa fase ruim, depois ela terminou, foi para São Paulo, fez o fellow dela e acho que perdi contato, mas acho que ela deve estar muito feliz aí na oftalmologia. Mas para não correr o risco de acontecer de muita gente largar a residência no ano que vem de oftalmologia e depois vir dizer que fui eu que induzi a isso, então eu vim falar aqui a real, a verdade. E qual que é a verdade? Qual que é a minha verdade, né? Eu preciso voltar, na verdade, um pouquinho mais no tempo, lá para 2008, quando eu estava começando esse processo de decisão de qual seria a minha especialidade. Eu estava entrando no último ano de medicina e a minha faculdade, a Federal da Paraíba, não sei se era bem a faculdade, mas existia uma possibilidade de você fazer uma parte do seu internato fora, você rodar uma parte do internato fora, e aí eu acabei indo lá para a Escola Paulista de Medicina, lá na Federal de São Paulo, e lá tinha um jornalzinho do centro acadêmico lá deles, e tinha uma reportagem super interessante que eles fizeram lá sobre as especialidades e a escolha profissional. E uma coisa me chamou muito a atenção, que é um gráfico que eu até pensei em mostrar ele aqui, mas eu preferi tirar uma foto e tá aí na sua tela agora para você, que era esse gráfico que você tá vendo, tá? E aí esse gráfico como varia, como o residente, o R1, ele reage emocionalmente ao primeiro ano de residência. E aí você vê que quando começa o gráfico, o cara tá lá em cima, ele entra num pique de adrenalina para poder começar a residência dele. E esse Ezinho aí é de expectativa, o cara tá com a expectativa lá em cima, então ele tá com ansiedade, expectativa, então ele chega cheio de energia. Só que lá pro mês de maio, junho, na metade do R1, esse mesmo cara, ele se vê fazendo um trabalho altamente operacional, ele se vê fazendo coisas que ele diz: poxa cara, não foi para isso que eu estudei tanto. Quer um exemplo? Quando eu estava no R1 de oftalmologia, eu passei por esse Dzinho aí, que é o Vale da Depressão. Então você entra cheio de ansiedade, expectativa, e isso despenca para o Vale da Depressão
porque você passa a fazer um trabalho muito operacional que é bem distante daquilo que você pensou, ou sonhou, planejou ou que você imaginava da especialidade. Na oftalmologia, eu me vi lá tocando ficha, fazendo refração, operando muito pouco, operando só pterígio, entrando pouco em bloco cirúrgico, estando fora das discussões teóricas, até porque eu não entendia, eu me sentia meio bobo, meio perdido lá naquele meio. Eu pensava, poxa vida, estudei coisa de UTI e agora só estou passando óculos. E aí eu entrei no Vale da Depressão, mas isso não acontece só na oftalmologia, isso acontece no R1 de qualquer especialidade. Quando eu fazia cirurgia geral, a minha cabeça era, eu tinha uma ideia de fazer cirurgia plástica reparadora. Eu não queria fazer plástica estética, eu queria fazer plástica reparadora porque eu achava que ia dar uma qualidade de vida, eu não ia ter que estar na porta da urgência. E o que eu estava fazendo lá como residente? Eu estava evoluindo em enfermaria e estava lavando ferida operatória. Basicamente pegar soro, calçar uma luva e ficar passando o dedo lá na ferida operatória. E aí eu pensava, cara, não foi para isso que eu fiz cirurgia geral. Eu queria estar fazendo outras coisas, eu queria estar fazendo a ciência de fato. Lá na neurocirurgia, da mesma forma, o R1 ele tá na cabeça de entrar e ser o neurocirurgião. E aí quando eu tava lá no meu R1, o que eles me deram foi uma enfermaria para evoluir. Eu tava passando Fenergan para o cara que tava com crise de coceira, o cara que o meu R+ operou antes. Então você vai encarar o Vale da Depressão em qualquer especialidade. E é justamente nessa época aí, julho, agosto, setembro, é por aí que as pessoas largam a residência. Então, qualquer residência isso vai acontecer. Mas se você for perseverante, é grande a chance que você evolua até esse Rzinho, que é a realização naquilo que você faz. Isso geralmente acontece no final do seu R1. Então, seja paciente. É possível que qualquer especialidade você passe por todas essas fases, uns mais, outros menos, mas você vai entrar cheio de expectativa. Essa expectativa vai no chão quando você estiver na metade do seu R1 e quando você chegar no final do R1, você vai começar a saber o que você não vai estar só fazendo, você vai estar fazendo e sabendo o que e por que você está fazendo. Você já vai ter uma noção melhor da tua especialidade e isso vai te dar mais horizontes. Aí é grande a chance que você tenha realização. Se mesmo assim você chegar no final e você continua chateado com a especialidade, aí sim, realmente, possivelmente é hora de você pensar em pedir a cartola e sair. Porque eu falo sempre isso, nenhuma rua é sem saída para quem sabe olhar para trás. Eu melhor do que ninguém para poder falar sobre isso. Eu fiz isso antes, no primeiro ano que eu fiz vestibular, eu fiz para direito e odonto. Eu passei nos dois, eu entrei nos dois e eu larguei os dois. E aí depois fui fazer medicina e, adivinha só, larguei a faculdade de medicina e no outro ano, na verdade no mesmo ano, eu tinha passado em duas faculdades, né? Eu acabei indo para outra que era entrada no segundo semestre. Então, depois residências, neurocirurgia, radiologia, anestesiologia 2 vezes, cirurgia geral e oftalmo até parar. Eu até penso algumas vezes que pode ser que eu tivesse me encontrado em alguma outra dessas residências que eu fiz. Então, não tome como verdade absoluta aquelas coisas que eu falo. Elas são a minha verdade, mas não necessariamente a sua verdade. E o que é muito importante também, é que eu falo sempre, é que a vida ela é um tanto cruel no sentido de decisões. Repare que as decisões mais importantes da sua vida você toma agora. A pessoa com quem você vai casar, a sua especialidade, a sua profissão, você toma essas decisões dos 20 aos 30 anos, que é justamente quando você não tem experiência. Você toma as decisões importantes agora, quando você não tem experiência. Então, essa é a beleza da vida, talvez, você conseguir, com o que você tem na mão agora, tomar as decisões certas. Tá certo, pessoal? Então, basicamente aí um vídeo aí para tirar uma certa carga das minhas costas e esclarecer isso aí um pouquinho mais para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.